Mais uma obra desse mesmo período aí. Uma obra do Machado de Assis. O Machado está sempre presente, né, gente? E quando ele está presente, ele está na prova também. Então fiquem atentos, tá? Só que o Machado, ele tem contos, ele tem narrativas longas e ele tem crônicas. E esse ano, né, o Unicamp já cobrou tanta coisa dele, já cobrou contos, já cobrou os romances e tal. Esse ano resolveu cobrar crônicas dele. Então pegou um livro de crônicas dele chamado Bons Dias, tá? O contexto sociocultural é o mesmo, tá? Final do século XIX, só que agora tem uma coisa mais datada. Basicamente, pega aqui os anos de 1888, né? Mais ou menos de abril de 88 até agosto de 89. Tá? E aí, esse período é marcado por dois grandes movimentos. O abolicionismo, que acontece em 88, e a proclamação da República, que acontece em 89. As crônicas começam um pouco antes da Lei Áurea, né, do abolicionismo, que foi em maio, e terminam um pouco antes da proclamação da República, porque a proclamação é em novembro, né, e elas vão até agosto. Tá? São 17 meses aí, crônicas que eram publicadas regularmente num jornal do Rio de Janeiro. Tá? A crônica, você sabe, é um texto curto, é tipo um conto, né? Mais curto até que um conto, só que com uma característica que ela é voltada para um tema do cotidiano, né? Do que está acontecendo. Então ela tem que ser consumida rapidamente porque ela está atrelada àquilo que está acontecendo. É o que você vê hoje no TikTok, é o que você vê hoje no Instagram, né? Então acontece lá o Bonner abrindo uma latinha e aí vai e começa a surgir as memes. Até eu fiz uma meme lá eu fiz um videozinho curto lá que tá bombando, porque foi a coisa do momento. Alguém escutou ele abrindo a latinha, né? Você imagina que vai ser água. Eu não sabia que tinha água em latinha, né? Depois ele explicou. Então é assim, a crônica é isso. Tá? É em cima do que está acontecendo no momento. Daqui mais uma semana, ninguém mais vai lembrar disso. Isso não vai ter mais importância. Tá? Então a crônica tem um pouco disso também. Tem que ser em cima de um fato que está acontecendo no momento. Beleza? O estilo de época é o realismo psicológico. O que é o realismo psicológico? É aquele realismo que tem uma ênfase maior na análise do lado psicológico do personagem. Não existe análise psicológica separada da análise social. Elas sempre estão juntas. Né? A concepção psicológica é um resultado da social e vice-versa. Mas você pode priorizar um ou outro. O Machado sempre prioriza a análise psicológica. Por isso que a gente fala que ele faz um realismo psicológico. Tá? Ele não deixa de citar o contexto sociocultural da época, mas a ênfase é sempre na questão psicológica. Nas angústias, nas hipocrisias, falcatruas, dramas internos do personagem. Aquilo que é preciso passar pela máscara externa, né, e entrar na alma do personagem para mostrar essas contradições internas. É isso que a gente chama de realismo psicológico. Tá? A obra Bons Dias é formada por 49 crônicas no total, que foram publicadas entre abril de 88 e agosto de 1889. Tá? Essas crônicas não têm autoria, tá? Machado nunca assumiu a autoria dessas crônicas, ele morreu sem assumir essa autoria. Só foi provado que as crônicas eram dele já no século XX, em 1950, através de um estudo. Tá? Ele porque assim, usar pseudônimo era relativamente comum, o cronista não assinava com o próprio nome. Mas ele usava um pseudônimo e todo mundo sabia que era ele, né? Os amigos sabiam e tal. Nesse caso, o Machado não contava para ninguém. Foi um acerto dele com o jornal, né? Tipo assim, ó, eu mando, mas meu nome não pode aparecer de jeito nenhum. Tá? Então as crônicas começam assim, bons dias e terminam boas noites. Tá? O autor dessas crônicas, que tinha que identificar, né? Seria um relojoeiro, cujo nome é Policarpo. Lembrar aí de Policarpo Quaresma, não é o mesmo, tá? O nome era Policarpo. Seria um relojoeiro que largou a profissão porque estava desiludido ao perceber que os relógios do mundo não marcam a mesma hora, que não havia sintonia entre eles. Isso é uma coisa para falar da sociedade, né? Que não existe um mesmo pensamento, existem pensamentos divergentes, às vezes sobre as mesmas coisas aí. Tá? Então, esse seria o cronista aí. Por que o Machado... Porque ele fez outras crônicas, que ele até usou outros pseudônimos, mas ele não tinha problema nenhum em assumir que era ele. Essa ele não assumiu. O Machado, gente... Primeiro, eu queria chamar a atenção para o momento. Tá? O momento que está sendo colocado aqui, deixa eu até colocar aqui os temas dominantes, é a escravidão e a república. Tá? Mais ou menos hoje,
bolsomínios e petistas, sabe? Você, qualquer coisa que você coloque, ainda mais uma figura pública e com cargo público, como era o caso dele, você ia ter problemas, né? Se você apoia um lado, você é massacrado pelo outro. Se você apoia o outro, você é massacrado. Se você fica neutro, você é massacrado. Enfim, não tem como, né, escapar disso. Então eu acho que o Machado sempre foi muito discreto. Não gostava de polêmica, né? Ficava ali meio, né, fazia suas críticas ácidas e tal, mas com inteligência, sem se indispor com ninguém. E eu acho que nesse caso o Machado fez isso de propósito, porque era um momento polêmico, né, essa discussão da escravidão, né? Havia muita gente a favor, outros contra, mesma coisa em relação à República e tal. E ele queria ser mais autêntico nessas crônicas, ou seja, não ser tão polido, né? Quando se compara com outras obras dele, ele tem alguns textos ali em que ele é bem ofensivo, principalmente quando ele fala sobre a falta de inteligência das pessoas, né? A burrice das pessoas, né? Para usar uma palavra bem moderna. Ele não usa essa expressão, mas geralmente o Machado é muito polido, e nessas crônicas ele é um pouco mais ofensivo. Talvez ele tenha assim, já que ninguém sabe que sou eu mesmo, eu vou poder ser mais direto, mais incisivo na minha crítica. Tá? O fato é que ele nunca assumiu a autoria dessas crônicas aí. Temas dominantes: a escravidão, a República e os fatos cotidianos, né? Social, político daquela época. Sempre, geralmente relacionados a esses dois grandes temas aí que dominaram o ano de 88 e 89. Beleza? Deixa eu mostrar dois exemplos aqui para você. E aí não pode esquecer, gente, que uma das marcas mais características do Machado é a ironia, tá? A famosa ironia machadiana. Então, uma questão pode muito bem chegar em cima disso. Eu até selecionei um exemplo aqui para que vocês entendam um pouco isso. Olha só. Isso aqui é um fragmento de uma crônica. Valha-me Deus, Frederico III acaba de conceder a um alto funcionário do Estado o tratamento de excelência. Valha-me Deus. É o cronista dizendo, pelo amor de Deus, né? Excelência, um tratamento dado por um imperador, né? Um imperador europeu da época aí. Aí ele diz assim, eu cá, no tempo em que tinha a religionaria aberta, distribuí excelência que foi um gosto. Às vezes até servia de animação e alívio ao freguês. Entrava-me algum carrancudo, assim como quem receia ser enganado. Eu, sem decreto, sem nada, olha a ironia, não precisava de um decreto para isso. Zaz, excelência. Chamava ele de excelência. Em geral, a carranca diminuía. Falávamos risonhos, coração nas mãos, e caso houve em que o homem comprava o relógio por mais dinheiro que o marcado. Ele conseguia vender o relógio mais caro ainda, só por causa dessa coisa de chamar de excelência, de não sei o quê. Sabe aquela coisa que o cara chega assim, ô patrão, né? Ô mestre, eu não sei o que, daquela coisa bajulatória, elogiosa, como uma forma de tirar, né, digamos assim, a proteção do outro. O outro já está sempre assim com uma postura meio desconfiada e tal, e você tira isso. Então ele diz assim, é muito bom usar isso, né? Não precisa de um decreto, não é exatamente uma coisa sincera, verdadeira, né? Perdeu o valor, essa excelência que normalmente era dado para figuras importantes, tá? Então ele diz, um funcionário simples aí passou a ser chamado de excelência. Eu fazia isso também na minha relojoaria, beleza?